Sou o José Eduardo Testai Júnior, psicólogo clínico, e te faço a seguinte pergunta. Você sabia que a sua voz é o seu maior instrumento de comunicação e persuasão, mesmo no mundo cada vez mais digital? Até hoje muita gente não sabe, mas a sua voz é o seu maior instrumento de comunicação. Inclusive, através da melhor utilização da voz, temos mais chances de conseguir os melhores empregos. E neste vídeo te darei dicas para que você consiga perder o medo de falar em público e melhorar a sua voz. Antes de começar, se você gosta da temática psicológica, incluindo análises de filmes e celebridades e dicas para o seu relacionamento, deixe sua inscrição no canal com vídeos novos todas as quartas. Estou começando há pouco tempo e a sua inscrição é muito importante, me ajuda muito. Se inscrevendo e ativando o sininho, você é notificado quando novos conteúdos forem postados. Se você reparar nas pessoas que ocupam cargos de grande relevância, os cargos de mais importância das empresas, como por exemplo os cargos da direção e presidência, e se você também notar nos líderes religiosos e nos políticos mais influentes, o que todos eles terão em comum? A facilidade de falar em público. E o mais interessante é que o mundo ele se transformou tanto tecnologicamente nos últimos 100 anos, né? Tivemos várias revoluções tecnológicas, passamos pelo rádio, pela TV e agora estamos na era da internet, e a voz ela continua sendo muito importante, ela continua tendo grande relevância. Hitler, por exemplo, é o primeiro político que me vem à memória que mais conseguiu utilizar, né, a sua persuasão na oratória. Ele treinava muito e ensaiava as entonações, ele gesticulava, os gestos que ele fazia eram treinados e as suas palavras, a sua convicção, né, tiveram o poder de convencer um país inteiro e fazer a Alemanha cometer as maiores atrocidades do século XX. No cenário político brasileiro, a voz ajudou, por exemplo, a colocar Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Tancredo Neves, Brizola e Enéas como figuras emblemáticas até hoje na história do nosso país. O que mais costuma fazer a pessoa ter medo de falar em público é a insegurança, é o medo das críticas e também o medo de demonstrar o nervosismo. Eu mesmo, no início da minha infância, eu tinha muito medo de falar em público. Eu queria sempre ficar por último nas apresentações dos trabalhos escolares. Mas aí, um belo dia, percebi que se não conseguisse, pelo menos, me expressar basicamente em público, eu teria seríssimas dificuldades de conseguir emprego, né? Hoje em dia, todos os empregos fazem dinâmica, entrevistas, e eu seria um fracasso total. E hoje é comum as pessoas terem muito medo de falar em público, medo de perguntar a desconhecidos, de abordar pessoas na rua para pedir uma informação de um endereço, de pegar o WhatsApp daquela mulher que trocou olhares com você. As pessoas têm medo da abordagem, de se expor, né? Então, assim, para você começar, primeiro tem que admitir o problema de que você tem esse travamento, de que você tem um medo, uma ansiedade exacerbada e começar, né? Por exemplo, o Calbi Peixoto, ele cantou por 60 anos e ele relatava, até nos seus últimos anos de vida, uma ansiedade normal, claro, antes de se apresentar. O Elvis Presley também apresentava a mesma ansiedade antes de entrar no palco, né? E às vezes ele fazia 2 shows por noite. Então, a ansiedade, ela é normal. Ela deixa de ser normal quando você passa a ficar totalmente bloqueado por ela. O melhor orador não é aquele que não sente nenhuma emoção, mas sim aquele que não deixa suas emoções serem percebidas. Quando você começa
a falar em público, a ansiedade é quase certa. O lance todo não é você deixar de estar ansioso, mas sim controlar a ansiedade e não deixar as pessoas perceberem. E se elas perceberem, continuem mesmo assim. Tenha consciência que, para quem tem medo, só de você já estar ali tentando já é um ótimo começo. Analise, veja vídeos dos principais oradores. Todos eles parecem seguros, confiantes e, apesar de serem energéticos em vários momentos, isso faz parte, quase nunca demonstram ansiedade. As pessoas querem ouvir quem passa confiança e não insegurança. Mas desde o momento que você consegue transmitir algo útil, algo relevante, e você está ali ansioso, essa ansiedade ela vai passar batida pelas pessoas. Se você dirige ou pilota a moto, vai se lembrar como foi lá no início. O medo e a insegurança eram constantes antes mesmo de você começar a entrar no carro, quando você era habilitado, ou subir na moto. Mas você, mesmo sentindo tudo isso, não enfrentava e insistia? Agora já parou para pensar se você tivesse desistido nas primeiras vezes que deixou o carro morrer, que deu aquela encostada na parede ou no outro carro, ou mesmo quando caiu de moto pela primeira vez? Você nunca teria conseguido ser esse bom motorista que você é hoje. Falar em público é a mesma coisa. Você tem que enfrentar os seus medos e a insegurança. Dane-se se vão te achar ruim, se vão rir de você. Não ligue para o que vão pensar. Comece, insista. Você vai melhorando aos poucos e sempre vai ter no meio do caminho alguém para desanimá-lo, para falar mal. Eu mesmo, quando comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu tinha um medo tremendo do que as pessoas iriam achar. Era também o medo de errar, de não ser entendido. Mas daí eu pensava, se eu ao menos não tentar, como que eu irei saber que não poderia ter dado certo? E hoje eu estou aqui com essa cara de pau, com esse ET aceso, com os meus livros. Enfim, você tem que tentar de alguma forma. Se eu te disser que não me sinto ansioso quando faço vídeo, estarei mentindo, mas eu consigo no meio do caminho relaxar, eu consigo me expressar melhor e você vai evoluindo conforme vai fazendo mais e mais vezes. E o mais interessante é que desde o momento em que você passa a se expressar razoavelmente bem, você vai criando uma autoconfiança. E aí você começa a ter a consciência de que se você já fez uma evolução, de que você já conseguiu acertar uma vez, porque você não irá conseguir acertar na próxima e fazer o melhor. E aí esse ciclo de autoconfiança, de você acreditar em si mesmo, vai aumentando e a ansiedade ela vai conseguindo ser controlada e falar em público se torna mais natural. Quando eu percebi que tinha que perder o medo, em todos os trabalhos do colégio eu tentava fazer o meu grupo se apresentar primeiro. E conforme você vai falando, a ansiedade ela vai reduzindo e o fluxo de pensamentos vai aumentando. E aquilo começa a ser legal. Você passa a achar gostoso falar em público. Agora vem as dicas para você falar bem em público. Tenha sempre um roteiro em tópicos. Pense antes nas coisas que vai falar e como irá falar. Até Fidel Castro costumava, quando ele discursava por horas e mais horas, utilizar um papel com os tópicos para ele não se perder. Tópicos é diferente de palavras, de frases completas. Quando você fala para o público olhando para o papel, isso se torna muito chato, porque o seu olhar fica preso no papel e você não olha para o público, você não encara as pessoas. Quando você divide sua fala em tópicos, você escreve, por exemplo, falar sobre desmatamento e camada do ozônio. E lendo você já sabe que tem que associar uma coisa com a outra. E aí você, naquele momento, vai desenvolvendo a analogia. É você traçar uma linha de raciocínio, fazer os tópicos e conseguir desenvolver aquilo dali diante das pessoas. Quando você fala olhando um pouco acima das cabeças, imaginando que você esteja em uma sala ou em um auditório,
e você começa por cima das cabeças de uma ponta e conforme você for falando, vai para o meio e termina numa outra ponta, as pessoas que estão ali vão ter uma nítida sensação de que você está olhando diretamente para elas. E aí elas vão buscar te assimilar mais. É uma tática muito comum que até os cantores nas suas apresentações usam. O diafragma é um músculo entre a cavidade torácica e a abdominal. Considerando que as suas cordas vocais são um instrumento e que precisam de ar para sair as palavras, quando utilizamos o diafragma, a voz sai melhor, não forçamos a garganta e evitamos calos nas cordas vocais. Os exercícios de respiração que você pode conferir neste vídeo ensinam como você pode utilizar o diafragma no momento que você respira. Respirando pelo diafragma, suas palavras são mais agradáveis e você praticamente não faz muito esforço. A fonoaudiologia vai te ajudar muito em exercícios de respiração do diafragma. Se você não usar o diafragma com o tempo, poderá ter momentos de perda de voz e calos vocais. E aí mesmo que falar vai se tornar uma coisa bem traumática. Também é importante você pesquisar as várias técnicas de aquecimento e exercícios vocais. Para você ter uma ideia, até Silvio Santos, que hoje está nos seus 90 anos, faz isso. Faz esses exercícios para continuar falando bem, para melhorar a dicção. E nas rádios é muito comum ter um fonoaudiólogo para aplicar as técnicas, os aquecimentos nos radialistas. Toda criança deveria ter aula de teatro e de canto nas escolas. Nos colégios públicos do Brasil isso é muito difícil, mas nas particulares até que costuma ter no mínimo ali umas aulinhas de teatro. A criança que faz teatro passa a desenvolver uma flexibilidade corporal e vocal que irão ajudá-la muito na vida adulta. Ela será um adulto de mais expressão, mais articulado, com mais possibilidade de venda e interesse por parte do mercado de trabalho. Quem não quer contratar a pessoa que vende mais? O teatro possibilita tudo isso. Encare o teatro como investimento. E se você for adulto, considere também ter aulas de teatro. A aula de canto fará sua voz variar as notas de uma maneira mais flexível. Repare se eu falar assim: inscreva-se neste canal agora e deixe seu like. Agora veja a diferença. Inscreva-se neste canal agora e deixe o seu like. A entonação e as notas mudaram. Eu nunca fiz aula de canto, mas pretendo fazer um dia. Se até agora você está comigo e precisa de uma orientação psicológica, quer cuidar da sua ansiedade, depressão, seu relacionamento, ou quer melhorar algum aspecto emocional, a forma de se ver, a forma de ver as pessoas e o mundo, pode contar comigo. Basta enviar um e-mail para testaí.psicologia@gmail.com. As consultas são online, o melhor de tudo é que o preço é acessível e cabe no seu bolso. Deixe o seu like que ajuda muito o vídeo a ser recomendado pelo YouTube e faz com que mais pessoas sejam ajudadas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora a sua inscrição, ativando o sininho e deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para o canal e você pode colocar, por exemplo, se você consegue falar em público, se você tem medo, se você conseguiu superar esse medo. O seu comentário pode ajudar e motivar muitas pessoas.